Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Como Sair das Dívidas. Eu gostaria de usar como texto base para o nosso estudo de hoje o verso principal da semana, que é Provérbios capítulo 22, verso 7, que diz assim: O rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. A ênfase da nossa lição de hoje é sobre aquelas pessoas que já estão em dívida, aquelas pessoas que já conseguiram se endividar e que agora não sabem o que fazer para poder sair delas. Eu achei muito interessante o nosso estudo de hoje, porque o nosso guia de estudos trabalhou de forma bem didática 3 passos claros para aqueles que querem sair desse estado, ou dessa situação, que querem conseguir vencer a questão do endividamento. Como sair deles? Bom, a premissa, em primeiro lugar, é um compromisso com Deus, de que você quer viver os princípios que o Senhor Deus colocou em sua palavra relacionados à questão financeira. Você quer ser fiel a Ele nos dízimos, nas ofertas, até porque sem a fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas, mesmo que você seja uma pessoa extremamente organizada em termos financeiros, esse dinheiro não será um dinheiro abençoado. O princípio estabelecido por Deus em sua palavra tem que ser seguido, ou seja, fidelidade a Deus nos dízimos, os 10% que pertencem a Ele, e como estudamos na semana passada, um percentual escolhido, seja ele 0,5%, 0,5%, 1%, 10%, não importa quanto, em relação à questão das ofertas, ok? A primeira coisa, portanto, é um comprometimento com Deus. Senhor, eu quero a tua bênção em termos espirituais e por isso eu quero ser fiel nos dízimos e ofertas. Na sequência, você teria que colocar aqui alguns questionamentos ou algumas decisões. A primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro passo, é suspender dívidas adicionais. Interrompa os gastos com crédito. Se você não tomar mais empréstimos, você não ficará ainda mais endividado. Então, eu gosto muito de uma maneira como o pastor Larroca, Romualdo Larroca, que é o presidente daqui da Associação Paulistana, que ele costuma dizer quando ele está falando sobre a questão da vida financeira e da pessoa que se endividou. Ele diz assim, é o mesmo princípio de um buraco. Quando você cai dentro dele, o primeiro princípio para você não ir mais profundo é pare de cavar. Você está com a pá na mão, dentro de um buraco e está cavando mais. Ou seja, você só vai descer ainda mais. Se você tomar a decisão de parar de gastar ou de parar de tomar dinheiro a crédito, de empréstimos, então a dívida, pelo menos, ela vai permanecer aonde ela está. Não continue gastando. Suspenda esse acúmulo ou essa tomada de novo crédito. O segundo passo é fazer um pacto com Deus de que à medida que Ele abençoar, que Ele o abençoar e Ele vai abençoar, que você pagará suas dívidas o mais rapidamente possível. Use os recursos que você tem para poder abater as dívidas que você já possui. Quando a maioria das pessoas recebe um dinheiro inesperado, elas simplesmente gastam. Não faça isso. Aplique esse dinheiro para um plano de redução de dívida. Então, tome essa decisão. Primeiro você para de tomar dinheiro emprestado, você para de gastar, reduza os seus gastos. E você não consegue fazer isso se você não organizar uma lista de gastos, se você não tiver uma planilha onde você vai colocar cada gasto que você tem. Cada centavo é importante nesse processo. Se você quer sair de uma condição de dívida, você tem que ser criterioso com cada centavo que você recebe. E com a bênção de Deus, você pode ter certeza de que outros recursos virão e com eles você vai conseguir sair dessa situação. E um terceiro passo é um passo ainda mais prático. Faça uma lista das suas dívidas, das maiores até as menores, em ordem decrescente, ou seja, a maior em cima e a menor na parte de baixo da lista. Ao mesmo tempo, você deve remover, ou para a maioria das famílias, eu ousaria dizer, a prestação de uma casa própria acaba estando no topo da lista. O cartão de crédito ou dívida pessoal acaba estando na parte mais inferior. Comece fazendo o pagamento mínimo
em cada uma dessas dívidas mensalmente, aumentando aquilo que é o valor que você paga. Tente aumentar o valor que você paga para abater essas mesmas dívidas. Então você vai usar esse dinheiro que estava pagando outras dívidas, ou que estava se perdendo pelo ralo, porque você não se preocupava com esses centavos, e você vai dar um jeito de poder abater essas mesmas dívidas. É claro que se você começa pela dívida maior, você vai ter dificuldade de poder reduzir, porque às vezes no próprio cartão de crédito, os juros que você vai pagar em relação a ele são muito grandes, e isso vai se tornando uma bola de neve. Então comece das dívidas menores para as maiores, vá tentando abater, diminuir cada uma delas, para que você reduza o percentual daquilo que você recebe para poder conseguir pagar essas mesmas dívidas. Tem um parágrafo que aparece aqui na nossa lição que eu gostaria de compartilhar com você, que diz assim: muitas famílias descobrem que Deus as abençoa de modo inesperado e a dívida é reduzida mais rapidamente do que haviam previsto. Seguindo esses passos, muitas famílias se libertam de suas dívidas. Colocando Deus em primeiro lugar, você receberá sua sabedoria e bênção para gerenciar o que Ele já confiou a você. Por isso, siga as orientações dadas por Deus. Esses 3 passos, eu te desafio depois a pegar o seu guia de estudos. Pegue passo por passo de cada um desses 3, ore a respeito deles. Peça a Deus para que Ele te dê sabedoria para poder fazer isso. Pastor, eu peguei, eu estudei, eu não consegui. Faz o seguinte, procure uma pessoa da tua confiança, que seja alguém temente a Deus e que tenha facilidade para poder organizar e gerir os recursos. Peça ajuda a essa pessoa para que você possa colocar esses passos aqui em andamento. E você vai ver que antes daquilo que você pensa, com a bênção de Deus, você conseguirá vencer esse inimigo que hoje, quem sabe, rouba muito da sua paz, enquanto gestor das suas contas pessoais. Eu gostaria de orar com você, pedindo a Deus sabedoria para que você possa alcançar as grandes bênçãos que Ele tem para você, também nesse quesito. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor tem planos para fazer de cada um de nós pessoas que estarão livres das dívidas. Dê sabedoria para esse meu amigo, para esse meu irmão, que estuda comigo agora. O Senhor mesmo disse que não faz parte do teu plano, que nós percamos a paz e tenhamos o nosso coração fincado nas coisas desse mundo. Se por acaso esse meu irmão, esse meu amigo, ele acabou entrando numa situação que hoje não consegue sair, dê a essa pessoa a sabedoria e ao mesmo tempo a força necessária para dar os primeiros passos. E junto com o Senhor, quem sabe com a ajuda de alguém que entenda um pouco mais, que possa colocar em ordem as suas finanças pessoais. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?